né? Porque era como, estão te dando um presente, você fala, não, não quero, não, eu quero, lógico que eu quero o amor de Jesus, lógico que eu quero o que Jesus fez por mim. Mas era uma fé infantil, lógico, não tinha nem, né, intelecto para dar conta de tudo. E era uma fé que misturava as coisas, misturava aquilo que Jesus queria de mim com aquilo que os meus pais também queriam. Então, se eu fosse uma boa filha, eu também estava sendo uma crentinha boa, né, porque eu não fazia um monte de coisa. E na escola, santinha, né, santinha, não faz nada errado. Aí. Mas era no comportamento. E para mim, as coisas, como eu falei, elas se misturavam. Mas teve um dia... e tinha outra coisa também, né? Os testemunhos, estou falando da década de 70, né, gente? Os testemunhos na igreja de conversão eram, assim, bombásticos. Eram transformações imensas. E eu não percebia aquilo na minha vida, né? Tinha pessoas que foram alcançadas por Jesus nos presídios, acabavam de cumprir a pena, iam lá na igreja, davam seu testemunho. Gente, o homem era um bandido, imagina uma criança, na cabeça da criança. O homem era um bandido, encontrou Jesus, agora ele, né, é uma outra pessoa. Ou alguém era dependente químico, álcool, droga, cigarro, o que fosse. E a pessoa ia lá, dava seu testemunho. E aí, uma pessoa que né, cresceu na igreja, fazia tudo que papai e mamãe tentava andar na linha, tinha que andar, né? Tentava andar na linha. Que transformação vai acontecer comigo? Eu não estou, né? Ainda usava a expressão lamaçal do pecado. Eu ficava, Jesus, cadê meu lamaçal? Né? Mas na pregação desse senhor aí, que é o pastor Enéas Tonini, os mais antigos talvez conheçam, escreveu livro, né, de geografia bíblica e tal. Ele foi pregar na minha igreja, era um evangelista, assim, de mão cheia, né? Tinha que ser, assim, para a cabeça dura, né? Então, no dia que esse pastor pregou, eu entendi que o sacrifício de Jesus lá na cruz foi o mesmo, por mim, que tinha crescido no ambiente protegido e que seguia Jesus, né? Demonstrando o meu amor a Jesus, obedecendo os meus pais, mas que eu era pecadora. Isso não tinha caído a ficha ainda. Porque a gente acha que fazendo isso, não usando brinco, não usando calça, não cortando cabelo, estava tudo resolvido. Meio fariseu, né? Bem como os fariseus lá de Jesus. Não faz isso, não faça aquilo, não faça aquilo, está tudo jóia, Jesus. Beleza. Mas nesse dia, com esse pastor, o Espírito Santo conseguiu falar no meu coração, me convencer do pecado, da justiça e do juízo, que é o papel dele, né? E eu entendi que eu era pecadora. E que não tinha diferença. A graça, né? A maravilhosa graça de Jesus, que é dada para aquele bandido que tinha se convertido, é a mesma que, né, a filha do pastor, neta de pastor, ela precisava receber. Então, de onde foi o seu grito? Em algum lugar, em algum momento, foi nesse dia, por isso que eu conto esse dia, e não aqueles monte de conversão anterior, e eu conto esse dia que eu falei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, primeiro que você lembre disso, né? De onde foi, onde você estava quando você gritou. E a gente também pode aprender que Jesus continua ouvindo os nossos gritos. Quando clamamos por socorro, né, com gritos sufocados, gemidos, que às vezes a gente nem consegue exprimir aquilo que a gente precisa. Jesus nos ouve e traz paz ao nosso caos. Estava aqui, falar de caos de novo. Mas de onde vem, então, voltando às necessidades humanas, no caso do Bartimeu, ele era cego, de onde vêm as necessidades humanas? Então, o texto também nos leva a pensar na pergunta que Jesus fez para Bartimeu. O que você quer que eu te faça? Não era óbvio que ele era cego, né, e que ele ia pedir para ver, mas Jesus queria ouvir a necessidade do Bartimeu. Jesus se preocupava com as necessidades das pessoas que estavam à sua volta. E de onde vem, então, slide 6, as nossas necessidades? Às vezes, a gente se acostuma com uma realidade de que é normal, precisamos comer, precisamos dormir, pegamos gripe, tivemos Covid, né? Coisas da vida. Mas, recentemente, também essa conexão, né? E é o pastor Timothy Keller
que afirma que as necessidades humanas têm origem lá na queda, que está registrada em Gênesis 3. Então, vocês sabem disso, Deus criou, né, criação perfeita, nós perfeitos, tudo em harmonia, tudo redondinho, bonito, funcionando. Não era só bonito, funcionava redondinho, muito bem. A nossa relação com Deus, né, Adão e Eva e Deus, a relação de Adão e Eva, a relação deles com eles mesmos, a relação com a criação, tudo funcionava perfeitamente. Mas quando o pecado entra na história humana, tudo isso é quebrado. A relação deles com Deus, a relação deles com eles mesmos, a relação deles entre eles, foi ela, foi ele, né? A relação com a criação. Ele chama isso de alienação teológica, alienação psicológica, alienação social e alienação física. Então, nós podemos afirmar que as necessidades humanas têm origem no pecado. E as necessidades humanas, elas são tão reais na vida humana, que teve um psicólogo amigo da Ita, né, que elaborou uma teoria. Pode ser que você já tenha ouvido falar sobre isso. Nós estamos no próximo, irmão. Que é, o que o ser humano precisa para estar bem? Como é que ele se motiva para viver? E ele tem a pirâmide, estamos nela? Estamos, está ruim para ler, né? Que na base tem as nossas necessidades de sobrevivência, e depois vem a nossa necessidade de segurança, afeto, realização pessoal, e lá em cima, né, autorrealização. E se a gente fosse falar, alguns até falam, né, que se tivesse a necessidade espiritual, estaria lá no topo. E eu, quando vi, né, quando eu estava vendo o que o Timothy Keller fala, e essa coisa do Maslow, a teoria dele, tem pontos em comum, não é? Porque quando quando o homem peca, ele começa a ter problemas psicológicos, ele começa a ter problemas nos relacionamentos, ele começa a natureza, né, que fala lá que vai ser difícil você conseguir o que você comer, antes estava tudo ali, né? Agora é difícil,